Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais. Hoje eu vou conversar com uma atleta de Santo André, que eu tenho a honra e a satisfação de conhecer, ultramaratonista Janaína Molina, que conquistou agora, no ano de 2019, um feito bastante importante. O 5º lugar na classificação geral da Maratona de Nova York. Só isso. Jana, obrigado por me receber aqui na sua casa e nessa sala de troféus maravilhosa. Tem alguns aí, né, pra gente dar uma olhadinha aí. E a maratona agora foi a Maratona do Brooklyn. Foi uma prova que teve lá agora, foi dia 19 de outubro. E aí eu acabei conseguindo ir, competir e conseguir pegar uma classificação boa que nem eu esperava. Boa, não, né? Excelente, né? E como é que foi a decisão de participar dessa prova? A gente sempre vai criando metas, né? Objetivos para continuar mantendo o treino, o ritmo e tal. Então, eu sempre tive muita vontade de conhecer Nova York. E aí, eu e meu marido, a gente sempre combina, assim, né? Tipo, vamos conhecer aonde? Onde você quer correr? Então, a gente acaba, né, acoplando, né? Conseguir passear e correr junto. E aí, eu vi a Maratona do Brooklyn, me interessei e acabei conseguindo me inscrever. E aí, fui despretensiosa, né? Fui para correr, para fazer o que eu gosto, que é o meu hobby, né? E aí, acabou que deu bom. Foi super tranquilo, o clima estava bom, tudo... Quando mesmo a maratona? Dia 19 de outubro. Ainda não estava tão frio, né? Apesar de um pouquinho de chuva. Estava começando a esfriar. Eu peguei na largada da prova em torno de uns 3 graus. Foi um pouquinho complicado no começo, porque aí até você esquentar, a mão congelou, e a gente leva coisinhas para comer durante o percurso, e eu não conseguia pegar no bolso, porque a mão não virava. Mas, enfim, depois o corpo esquenta e tudo flui. São 42 quilômetros? Isso, maratona 42 quilômetros e 195 metros. Você fez em quanto tempo? Essa eu fiz em 3h15. 3h15, brincadeira. Agora, essa é a maratona. Você já ganhou uma prova de ultramaratona, essa Maresias Bertioga, né? Isso, essa eu acho que é uma das provas que eu tenho mais orgulho assim, de ter feito. Foi uma prova que foi super legal, foi uma prova que assim, ela é estilo Survivor. Você vai sozinha, a prova não te dá nada. Ela não te dá comida, ela não te dá suporte nenhum. Você vai com a sua mochila nas costas, ou você leva um carro de apoio, alguém para te ajudar. E nessa prova foi muito boa, assim, porque foi meu sogro, meu primo e um amigo dele. Então, eles fizeram todo o suporte para mim, me encontraram nos PCs de controle para me dar água, me dar comida. E eu fui também totalmente para curtir a prova. Tanto é que eu levei um arsenal de coisas. Levei uma mala para fazer piquenique. Pesada? Praticamente. A gente leva, né, uns 2 litros de mochila de água nas costas, na mochila. Mas eles levaram no carro, né? Mas só que aí a prova chegou num nível que todo mundo falava, Jana, você está em segundo, você está em terceiro, vai. E nem deixava eu parar. Eu chegava para pegar comida, alguma coisa, meu sogro falava, não, a quarta está vindo aí atrás, você é a terceira, vai embora. E foram 75 quilômetros que eu concluí. 75 quilômetros? 75. Quanto tempo? 7 horas e 42 minutos, eu lembro. 7 horas e 42, sem parar. De Bertioga até Maresias. Lembrando que no final tem aquela subida da Serra de Maresias, que ali você vê Jesus. Misericórdia, ali foi complicado. Se não fosse meu primo atrás de mim, me empurrando, meu sogro lá em cima, ele pegava comida, tirava do carro, vem que eu te dou comida. E aí a gente ia subindo. Mas foi a prova. Mas você teve apoio até com, não sei se com jet ski ou barco, como é que... Não, então, esses daí são provinhas que aí a gente tem, que eu fui fazer treinos e tal, e aí meu marido me ajudou fazendo um percurso com uma parte na represa de barco, mas foi no treino, não foi na prova mesmo, é só carro mesmo? Só carro. E corre pela Rio Santos? Rio Santos, praia, a gente pega pedaços ali de Juqueí, naquela areia fofa. Isso que eu ia te perguntar, porque uma vez, lógico que eu não corro, o pessoal dá para perceber pelo físico aqui, mas até andar na praia, por exemplo, de Juqueí, é difícil, porque o pé afunda. Exatamente. Como é correr numa areia? Eu sei que, assim, naquela parte da prova ainda está meio que 50, 60 quilômetros, tá perto, mas não tá. Mas, assim, para mim, o pior foi quando chegou em Maresias. Maresias, assim, falou, chegou. Não, mas não chegou. A chegada da prova não é no começo da praia, é no final. Então, você chega na praia, ainda você tem que, praticamente, chega a ser uns 800, 700 metros de areia fofa. Ali não dá, a perna já não levanta mais, você tem cãibra, não dá para correr. É uma prova que ali você anda, né? E aí deu super certo, né? Acabei que terminei a prova bem e peguei terceiro geral e nem acreditei. E assim, a prova que eu realmente mais me orgulho de ter feito. Há quantos anos você está correndo? Tem mais ou menos uns 7 anos.
7 anos. 7 anos. Você começou com que idade? Eu vou descobrir a tua idade agora. 25. Com 25. 25. Nossa, você já tem 32? Você acredita? Já. Não parece. Agora, acho que correr rejuvenesce. Que bom, e as pessoas falam que envelhece. Até saiu um videozinho da Cláudia Raia falando para as pessoas não correrem. Foi ao ar, assim, acho que há uns 15 dias atrás, ela falando para as pessoas não correrem, que envelhece, a bunda cai, a pele cai, não sei o quê. Mas para mim tem feito muito bem. Você é a prova contrária disso. E faz um bem danado pra gente. E por que você começou a correr? Como é que foi isso aí, essa decisão de correr? Olha, já que eu não fazia nada. Eu era totalmente sedentária. Nada, nada, nada. E eu sempre trabalhei sempre em pé, né, no salão de beleza, e chegou uma época que eu comecei a sentir dor na perna, dor não sei aonde, eu senti o coração acelerado, e eu estava num ritmo assim, né, que eu acho que eu estava ficando muito estressada, não sei. E aí eu fui no médico, fiz diversos exames, o médico me virou de cabeça para baixo. Ó, Janaína, você não tem nada. Vai procurar alguma coisa para entreter a cabeça. E meu marido sempre jogou tênis. E ele falava, Jana, vamos comigo e tal. E eu falava, não vou, tem que correr, aí eu vou tem que lavar a cabeça, porque a gente soa e tudo. Não queria. E aí eu sei que chegou um dia que eu falei, vou caminhar com ele no parque. Aí eu fui caminhar, e nessas caminhadas você vê gente correndo, aí você fala, por que eu não consigo, né? Aí comecei a correr um pouquinho, parar, correr um pouquinho, parar. E aí, nisso, ele me inscreveu numa provinha. A primeira prova de rua que eu fiz foi de 16 quilômetros. Foi uma prova... Primeira prova já com 16 quilômetros. Foi Atenas, em São Paulo, uma prova plana. E aí eu também fui super bem nessa prova. E aí me apaixonei. Você faz a primeira prova, você vê aquele clima gostoso, as pessoas se ajudam. Você não está conseguindo correr, vem alguém atrás de você. Vamos, você consegue. E aí fui eu. E aí fui me inscrever em outras provas. Fiz umas 2 meias sozinha por conta, que foi a meia de Santo André e uma meia só para mulheres, em São Paulo. Sem assessoria nenhuma, e aí eu queria fazer uma maratona. E aí meu marido falou, não, você não vai fazer uma maratona sem apoio, vai procurar uma assessoria e tal. E aí eu entrei numa assessoria da ABC, e eles me deram todo o suporte, e a minha primeira maratona foi a Maratona de São Paulo, considerada uma das mais difíceis. Uma por conta do clima, que já é abril, é um clima muito seco, quente demais, e o percurso não é nada favorável. E aí, nessa minha primeira maratona, eu consegui ficar em primeiro na categoria, que eu estava na categoria até 29 anos, então eu peguei primeiro na categoria. E aí eu fui vendo que eu fui gostando, aí me inscrevi em provas de montanha, fiz 28 praias, ultra de Passa Quatro, umas provinhas aí, fiz uma... Ela está falando e olhando os troféus aí. Uma também que eu também tenho bastante orgulho, que está aqui atrás, que é uma de Mogi Guararema, que é o Rei da Montanha. Foram 43 quilômetros e essa eu peguei primeiro geral. Que legal. Foi a primeira a chegar, a primeira mulher a chegar. Legal, porque você está correndo e vê uma motinha do seu lado. Vamos ser a primeira. E, nossa, gente, estava Quando o cara fala, você é a primeira, aí dá um ânimo maior ou dá um desespero? Mas aí eu falava, meu Deus, esse homem tem que sair do meu lado. Ai, deixa a outra mulher passar. E a mulher não passava, aquela moto. Porque essa prova é de montanha, então, assim, o ritmo é um pouco mais lento, né? Acho que eu fiz em 5 horas essa prova. Foram 5 horas praticamente com uma moto do meu lado o tempo inteiro. E deu super certo. Foi uma prova também que eu tenho bastante orgulho. Foi a primeira mulher a chegar na prova. Que maravilha. E os projetos agora para 2020? Já tem alguma coisa planejada? Tentando aí achar alguma corrida, né? Alguma coisa legal assim para fazer. Agora, esse fim de semana, eu tenho uma provinha em Bertioga, que é uma provinha para encerrar o ano agora de 2019. E 2020 eu tenho planos. Talvez eu faça a Maratona de Lima, no Peru. Estou vendo Colorado, estou vendo Califórnia também, que tem aquela Big Sur, que é uma maratona bem grande, bem bonita. A paisagem deve ser incrível. E aí estou vendo se vai rolar alguma coisa. Tem as Majors também, né? Mas essas Majors, que são as 6 maiores maratonas que existem no mundo, elas são muito concorridas. Muitas exigem índice, você tem que ser sorteada, elas são muito caras. E aí a gente vai tentando conhecer o mundo aí correndo, mas assim, sempre focando em alguma prova para ter objetivo para continuar treinando. Legal. Foi muito bom que você falou que quando você começou a correr, a treinar, até por orientação médica, para procurar algo para fazer, então você tinha passado no médico antes, que fez a consulta, que viu que você tinha condições para isso. Qualquer pessoa que está vendo agora você aqui, que queira se inspirar e correr, e praticar exercício, qualquer exercício, não precisa ser corrida, o ideal é isso antes, procurar um médico, primeiro, fazer os exames cardiológicos, essa coisa toda. E depois, quem pensa em correr, como você, precisa ter uma assessoria, né? Precisa ter todo um preparo. Não é só simplesmente sair correndo por aí, porque você pode ter lesões, essas coisas. E eu sei que o teu treinamento é muito intenso. Você acorda de madrugada para nadar, para correr, todo dia tem
um planejamento, a alimentação também tem que ser planejada. Tudo isso é importante, né? Ah, é bem importante. Não vou mentir, assim, eu como de tudo. Tem gente que fala, não, mas você deve seguir um plano certinho. Não, assim, correr dá muita fome. Então, assim, se as pessoas pensam, eu vou correr para emagrecer, porque o que eu percebo, tem muita gente, como eu trabalho com mulher, tem muita gente, eu preciso correr para emagrecer. Não é correr que vai te emagrecer. Primeiro, alimentação. 80% alimentação, 20% atividade física. Mas, exatamente, você tem que ir atrás de uma assessoria para te dar todo um suporte, porque o joelho pode machucar, seu tipo de pisado, o tipo de calçado que você vai usar. No começo, tudo flui, mas depois vem a conta, né? Então, você tem que saber certinho o que você pode, o que você não pode, como eu começo, quanto que eu tenho que correr para fazer uma prova de 10, 21, 42. Isso é essencial. E aí, quando você tem uma planilha também, quando você tem alguém que te dá essa assessoria, você assim tem muito mais vontade de fazer. Tipo, toda semana, no começo da semana, chega a minha planilha de treinos. Então, eu sei que terça, quinta, sábado e domingo é certeza que eu vou correr. Então, assim, é uma disciplina que tem que se ter para você conseguir alcançar alguma coisa. É treino, 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 treino. Eu nunca me imaginei ganhando nada. Eu nunca me imaginei tendo tanto troféu. Mas, assim, eu acho que tudo aquilo que a gente se dedica, que a gente coloca amor, volta, a gente tem um retorno, né? Então, a assessoria me ajuda muito, porque aí vem um plano de treino e aí eu cumpro ele e me sinto até preparada para os próximos alvos, objetivos que eu coloque aí para concluir. Tem muita gente que faz disso uma profissão, se profissionaliza, ganha dinheiro e ganha até relativamente bem. Você nunca pensou nisso, não? Olha, aqui no Brasil? Você acha? Bom, pelo menos a gente tem as informações daqueles atletas. Eu tive a oportunidade, como eu sou bem mais velho, de cobrir, por exemplo, na época de ouro da São Silvestre, isso nos anos 1979, 80. Não, e os atletas que vinham, principalmente, também os de fora, né, ganhavam prêmios em dinheiro, prêmios bons, tal. E tem outras provas que pagam prêmios muito bons, né? Mas aí você tem um patrocínio de empresa, isso aí. Isso aí nunca passou pela tua cabeça? Então, é bem complicado. Hoje em dia existe a mídia, Instagram, Facebook, assim, a gente vê muito atleta, assim, né? Atleta amador, que a gente fala. E assim, o que acaba ganhando são, você vai correr com meu tênis, divulga minha blusa, meu shake, meu energético. Mas assim, dinheiro em si, só esses mesmos que competem, que vêm de fora, né? Até mesmo brasileiro é meio complicado, né? A gente tem até atletas assim, né? Atletas mesmo que para ir para fora competir, fazer alguma prova, a gente tem que acabar fazendo uma vaquinha, pedir dinheiro, porque assim o governo não tem incentivo, não tem incentivo nenhum. Então é mesmo marca, se você consegue, né, fazer uma parceria e aí ela vai acabar te mandando para prova, coisas assim. Mas dinheiro em si, assim, é difícil. Eu acho aí que uma boa dica para as nossas autoridades aí, prefeitos, governador, investir, investir, porque isso também serve de estímulo para as outras pessoas cuidarem também da saúde. E é um esporte que é fácil, sabe? Você não depende de ninguém, você pega seu tênis e sai para correr. Então, assim, todo mundo tem condições de conseguir fazer, né? De conseguir pegar um tênis, mesmo que seja o mais baratinho, até o mais caro, e sair para correr. E, assim, não tem. Quando a gente fala, ainda mais fora do país, o Brasil é o país do futebol. E olha lá, se incentiva tanto assim, né? Mas é o país do futebol. Não tem tanto incentivo para o esporte. Fazer prova fora é uma outra realidade. Prova no Brasil é legal? Maratona aqui é legal? Chega no 35, sempre vai ter uma pessoa ou outra lá com uma coca, com uma balinha de goma para te dar. Mas prova fora daqui, nossa, é surreal. Cada quilômetro que você passa, a gente gritando, te apoiando, vamos, você consegue. E, assim, é apaixonante. Você quer conhecer o mundo correndo, porque as pessoas fora daqui acho que dão um outro valor para o esporte. Infelizmente, o Brasil, nesse quesito, peca um pouco. E eu acho que é bem difícil viver do esporte aqui. Eu gostaria muito de conseguir, porque eu amo correr. Eu gostaria muito de acordar todo dia e falar assim, eu vou me dedicar só para a corrida. Mas eu também amo a minha profissão. Então, assim, eu consigo conciliar as duas coisas. Profissão que precisa deixar bem claro, pessoal, você é cabeleireira, né? Cuida da beleza das mulheres, né? O que você faz? Além de cuidar dos cabelos, maquiagem também, essa coisa? Faço um pouco, né? Mas o que eu gosto mesmo é cabelo. Gosto de deixar as mulheres loiras. Gosto bastante. Mexo com cabelo já tem 15 anos também, né? E é assim, aí agora eu consigo conciliar bem meus treinos. Eu sou autônoma, então consigo treinar cedo, atendo à tarde. Então, dá para conciliar. Você fala de treinar cedo, você acorda que hora para treinar todo dia? Normalmente umas 5. 5 horas. 5, 5 e meia. Dependendo.
quando eu tenho cliente muito cedo, até umas 4, 4h30. Meu marido me acha meio louca, assim, mas... Vai correr, vai nadar? Correr, nadar. A gente está 5 anos casado. Ele brinca que há 5 anos ele não sabe o que é acordar com a mulher dele do lado. Mas faz parte. Jana, a gente ficaria aqui mais um tempão conversando, mas olha, eu tenho orgulho de te conhecer, de conhecer essa história. Sei que você serve de exemplo para muita gente aí. Quando tiver novidade, conta pra gente que a gente vem gravar, vem conversar, mostrar esse teu trabalho. Obrigado, viu? Obrigada aí. E quem puder começar a correr, fazer alguma coisa, não só para o corpo, mas sim para a cabeça, faz muito bem. É uma terapia, é onde você respira, coloca tudo para fora, pensa, organiza a sua vida, a sua semana, faz muito bem. Eu aconselho para todo mundo fazer alguma coisa. Maravilha. Janaína Molina, ultramaratonista, aqui de Santo André, falou com você. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, pessoal aí da Rede Eco TV, onde a gente está de volta, da Vivo TV, no ABC. E hoje vou fazer uma entrevista diferente nesse bloco aqui. Estou ao lado do meu grande amigo, e mais do que isso, para mim o melhor jornalista de política do ABC da atualidade já faz alguns anos. E eu sou fã dele, por isso que eu falei, não temos que entrevistar, bater um papo com o Leandro e falar o seguinte: a gente vai ter coberturas espetaculares, eleições municipais. Já participamos de outras, mas eu tenho certeza que estas terão um ingrediente diferente. Primeiro, Leandro, muito obrigado por me conceder essa entrevista. Que é isso, Joaquim. Satisfação toda minha. Agradecer muito para mim. É um prazer aqui, até para compartilhar com você que nos acompanha na Rede Eco TV. Aliás, a Rede Eco TV ganha muito com o seu programa, Joaquim, um jornalista de enorme credibilidade, principalmente nos dias atuais, com tanta gente promovendo fake news. O Joaquim, pela credibilidade, pela história, pela trajetória, traz informações importantes em primeira mão. Então, agradecer a todos os telespectadores, a todos que nos acompanham e dizer que é um prazer estar aqui contigo, Joaquim. Agora, Leandro, a gente que já participou de várias coberturas, a gente tem participado até nos últimos dias, 2020... promete ser um ano, não só no futebol, como a gente acabou de ver, mas na política também, de teste para cardíaco, né? Porque as eleições vão ser bastante disputadas, tem muitas pré-candidaturas já colocadas, tanto de prefeitos quanto de vereadores, nas cidades como Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, como você sempre fala nas suas aberturas. O que você prevê aí para o cenário político eleitoral de 2020? É verdade, Joaquim, eletrizante teste para cardíaco, como você diz, né? Mas você lembrou muito bem, Joaquim, e com um detalhe curioso. Normalmente nas eleições municipais, a gente tem um olhar muito atento, redobrado às chamadas candidaturas majoritárias, no caso, prefeitos. Mas, em especial, para o ano que vem de 2020, nós temos um olhar voltado à candidatura de vereador, porque vai ser a primeira eleição que não tem a chamada coligação, ou seja, o partido vai ter que cumprir ali a quantidade de candidatos e candidatas, né? Que é uma vez e meia o número de cadeiras. Exatamente, tem um mínimo de mulheres, 30% de mulheres, e não tem mais aquela história de escadinha, viu, Joaquim? Ó, você tem uma tradição, você é bom de voto, é vereador com cadeira, na última hora você pega um Leandro ali só para ter 500, 800 votos. Para o ano que vem vai ser uma dificuldade extrema e reforça a importância daqueles partidos que têm candidatura a prefeito, porque sempre motiva o voto, a visibilidade da chapa de vereador. Então, esse é um ponto que nós não tínhamos nos pleitos anteriores e vamos ter o ano que vem. E, sem sombra de dúvidas, as disputas municipais muito interessantes. Das 7 cidades, sempre lembrando, só 2 prefeitos não vão disputar a reeleição, Lauro Michels de Diadema e Gabriel Maranhão de Rio Grande da Serra, que já estão em seu segundo mandato. O Maranhão já com o nome definido, a vice, professora Marilza, vai ser indicada do grupo governista. Em Diadema ainda uma incógnita, porque o plano A, o deputado Márcio da Farmácia, dá sinais e tem dito que não quer entrar e ingressar na disputa. Aí falam muito do Pretinho, do Água Santa, para ser o candidato do grupo governista. E nas outras cidades, em especial São Bernardo, Joaquim, nós vamos ter aquilo que a gente chama de uma eleição federalizada. Nós temos o atual prefeito Orlando Morando, pré-candidato à reeleição
eleição com o apoio do Dória e de todo o governo do estado de São Paulo, e de outro lado o ex-prefeito Luiz Marinho do PT, com o apoio do ex-presidente Lula e todos os integrantes do PT que fizeram parte das gestões petistas. Então deve ser uma eleição muito... Sem contar também a possível participação do deputado federal Alex Manente, que ganhou destaque na mídia muito grande nos últimos dias, inclusive em função da PEC, da prisão em segunda instância, né? Ele acabou, outro dia eu liguei a televisão, pensei que era o Donald Trump que estava dando entrevista, tinha tanto microfone numa entrevista. Então vai ter uma disputa, dessa vez bastante acirrada, em que pese o fato de o prefeito Orlando Morando estar no poder, que isso já é um handicap positivo para ele, mas o Marinho também teve uma boa votação para governador em São Bernardo do Campo. O Alex tem mantido votações boas para deputado. Acho que vai ser uma das eleições mais disputadas da região, né? Muito, Joaquim. Eu apostaria, sem medo de errar, que a eleição mais acirrada vai ser em São Bernardo do Campo, pelo cenário que a gente tem hoje e pelas estruturas montadas, né? Então, você pega São Bernardo do Campo, você tem um ex-prefeito que tem um portfólio e você tem um atual prefeito, como você bem disse, o Orlando Morando, com entregas importantes e com obras palpáveis, significativas ao dia a dia do cidadão. Já você pega a cidade vizinha onde nós estamos, Santo André, é um cenário sempre, claro, eleição e mineração só depois da apuração. Mas Santo André você vê uma oposição ainda com dificuldade em encontrar o tom, em encontrar o ritmo. Você tem o Ailton Lima, que rompeu com o governo, mas está buscando ainda formar o seu grupo político. O PT, que vive um período de reconstrução, tanto que o ex-prefeito Carlos Grana vai ser candidato a vereador, João Avamileno saiu do partido, vai disputar pelo Solidariedade, e tem a aposta voltada aí a hoje vereadora e pré-candidata a prefeita, Beth Sirac. Mas tem um cenário muito mais controlado pelo governo de plantão, pela gestão do prefeito Paulo Serra, a não ser que aconteça alguma novidade. Agora, o que chama mais atenção, Joaquim, se você fizer um olhar genérico aqui pela região do ABC, são as ditas candidaturas com a chancela ou com a imagem atrelada ao presidente Jair Bolsonaro. Porque a gente tem falado muito de nomes ligados a João Dória, de nomes ligados ao PT, mas a gente tem dificuldade de encontrar aqui nomes ligados ao Jair Bolsonaro. Em tese, a gente tem um deputado eleito pelo PSL na região, o Coronel Nushikawa, que é da base de São Bernardo, que é de origem de São Bernardo, mas não tem dado mostra de que vai entrar na disputa lá em São Bernardo do Campo. E aí fica a pergunta, o PSL em Santo André vai ter pré-candidatura? São Bernardo do Campo até o momento não tem, São Caetano também passa por reformulação, ou seja, faltaria esse braço de Jair Bolsonaro numa região que é extremamente importante do ponto de vista político. E até o fato de o Bolsonaro deixar o PSL, ou seja, está aí criando aliança pelo Brasil, isso deixa um quadro também meio de instabilidade para aqueles que apostavam que quem fosse candidato pelo PSL aqui no próximo ano ia ter essa chancela. Já acaba não sendo assim, né? Então a gente vê até gente que foi eleita na base do Bolsonaro já trabalhando com Dória, essa coisa toda, o que muda bastante, né? Muito, e eu vi duas coisas importantes nessa linha, Joaquim, que você disse. Primeiro, o Bolsonaro e o time dele, especialmente jurídico, correndo contra o tempo para tentar viabilizar até março do ano que vem a criação desse partido, em que pese agora ter a possibilidade da assinatura digital, você poder chegar às quase 500 mil assinaturas de forma digital, mas tem que ter a certificação, etc. É um processo longo. Então, primeiro, corre contra o tempo. Mas já ouvi especialistas também dizerem, Joaquim, que por um lado pode ser até positivo para o Bolsonaro, porque a gente não avalia qual que vai ser o tamanho do Bolsonaro. Como não tem ninguém diretamente, ou não terá ninguém diretamente do partido dele ou com a chancela dele, a gente não sabe se o Bolsonaro vai ganhar ou vai perder em 2020. Então, para todos os efeitos, ele não entrou na disputa. Nós vamos conseguir avaliar o tamanho do Lula, vamos conseguir avaliar o tamanho do Dória, mas não vamos conseguir avaliar o tamanho envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. E um outro aspecto que é sempre importante, Joaquim, você lembra muito bem, você cobriu muito de perto, como sempre faz, em 2016, a onda Dória, o efeito Dória que acabou irradiando aqui no ABC, porque quando você ligar a televisão, quando você ligar o rádio o ano que vem, você não vai ver as propostas ou os debates ou ouvir dos candidatos aqui do ABC.
você vai ouvir propostas e imagem dos candidatos de São Paulo. Então, naturalmente, aqueles que têm prefeiturável na capital paulista, acaba irradiando aqui. Então, foi assim com o 45 do Dória, e há uma expectativa de ter um braço importante aqui no ABC, o 40 do Márcio França, tendo em vista que ele tem um recall da disputa muito acirrada com o João Dória no ano passado, em 2018, agora Márcio França pré-candidato a prefeito, e ele tem investido em ter candidaturas aqui na região metropolitana, em especial nos 7 municípios do ABC, para também irradiar esse 40, tendo em vista o horário eleitoral que ele vai ter no rádio e na televisão no próximo ano. Legal, a gente falou de Santo André, falou de São Bernardo, tem que falar de São Caetano do Sul também, que é importantíssimo. Eu assisti uma transmissão tua nesses dias, aliás, foi logo depois do dia em que o Tribunal Regional Eleitoral julgou o recurso do Ministério Público, manteve a decisão pela cassação da chapa do PSDB, do prefeito José Auríquio, do vice Beto Widoski, mas como você bem explicou, até também ouvindo o advogado, Dr. Pomini, explicando das possibilidades de recursos ainda, dos embargos, de depois, se isso não der certo, recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, até o Supremo Tribunal Federal, STF. Isso aí muda o quadro no seu entendimento, cria um espaço para a oposição? Ou você vê como o próprio prefeito Auríquio colocou no pronunciamento que você transmitiu com exclusividade na prestação de contas, que ele falando que ele está muito tranquilo, que vai provar que tudo está correto e que, pelo jeito, deve disputar a reeleição. Como é que você vê o quadro de São Caetano aí? É verdade. Joaquim, você tocou num ponto importante. Para quem acompanha, como é o seu caso, o nosso caso, o dia a dia político de São Caetano, se tem um adjetivo que sempre é atribuído ao prefeito Auríquio, é o jeito frio dele de lidar com a situação. Até pela origem, pela vocação, trabalha no dia a dia da saúde, médico, sempre tem uma sensatez muito grande para lidar com cada situação, em que pesa situações mais agudas, mais difíceis, como é o caso como esse. Ninguém quer ser caçado e muito menos ter todo esse embate, essa guerra judicial, como tem na cidade de São Caetano do Sul. Mas esses primeiros movimentos, após a manutenção da decisão por parte do TRE, foram primordiais. E nós tivemos ali mensagens, tanto para dentro do grupo, como a gente fala, municiar a militância, e para fora também da bolha, que foram sintomáticas, emblemáticas. A primeira delas, o Auríquio intensificou ainda mais a agenda de rua. Ele não desmarcou nenhuma agenda, não acusou o golpe, pelo contrário, foi para a rua, continuou fazendo a prestação de contas e, mais do que isso, mostrou unidade do grupo político. Nessa prestação de contas, dos 14 vereadores que fazem a base de sustentação na Câmara, 13, Joaquim, estavam presentes. E isso poucas horas depois da decisão do TRE. O vice Beto Widoski fez discurso, trocaram elogios ali da fidelidade política de Auríquio, de Beto, e mais ainda, o presidente da Câmara, Pio Melo, que, em tese, como o próprio doutor Anderson Pomini falou, se tudo der errado de recursos, o Pio, enquanto presidente da Câmara, poderia assumir a prefeitura de São Caetano. O próprio Pio lembrando que ele não fazia parte do grupo político de Auríquio, mas que agora não só o faz, como tem orgulho de fazer parte desse grupo político. Então, o Auríquio tem feito a lição de casa. Agora, claro, vai caber a essas questões na justiça. Por outro lado, você vê ainda uma oposição que poderia utilizar esses argumentos para fazer um embate político na cidade. A oposição não tem mostrado também, assim como em Santo André, uma articulação nesse aspecto. Nós temos o ex-prefeiturável Fábio Palácio, que saiu com um resultado importante da eleição de 2016, 20% dos votos, mas perdeu praticamente metade desse capital eleitoral na eleição de 2018, tendo em vista que ele teve 10 mil votos na cidade de São Caetano para deputado federal. Continua no PSD, tem aí formado um grupo político, tem alguns vereadores próximos a ele, como é o caso do Biratã Figueiredo, o próprio César Oliva. Então, acredito que em São Caetano a peça-chave hoje dessa movimentação, Joaquim, seja o ex-prefeito Paulo Pinheiro. Se ele vai ser candidato, se ele não será candidato, como é que vai ser esse posicionamento do Paulo Pinheiro? A eleição pode ficar um pouco mais difícil ou menos difícil, mas hoje, há pouco menos de um ano para a eleição, eu diria que a maior dificuldade do Auríquio não está na cidade, porque a gestão vive o melhor momento, o período das maiores entregas, o grupo político bem coeso, a maior atenção nesse momento do Auríquio é em relação aos tribunais. Legal. Leandro, eu ficaria mais algumas horas aqui, mas você vai me conceder outras entrevistas.
Parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista e até uma próxima. Que é isso, Joaquim. Quem agradece sou eu e, aliás, eu sempre faço questão de compartilhar isso. O Joaquim é não só referência aqui para o jornalismo no ABC, no estado de São Paulo e no Brasil, mas também é um professor no dia a dia, além de dar dicas com conteúdo, com a experiência vastíssima dele. E, no meu caso específico, foi quem abriu oportunidade para o impresso, para trabalhar em uma grande rede, o Grupo Bom Dia, o Diário de São Paulo. Joaquim, além de professor, sempre dando oportunidade para quem está engatinhando aí na carreira como a gente. Obrigado publicamente. Eu agradeço. Isso é bondade de amigo. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, e a gente vai para mais um bloco Saúde do Homem, aqui direto da Clínica Uroproctor, em São Caetano do Sul, no Espaço Cerâmica. Eu tenho a honra e a satisfação, nessa primeira entrevista aqui de 2020, de ser recebido aqui pelo professor Dr. Marcos Tobias Machado. Professor, muito obrigado por receber a gente mais uma vez aqui na Uroproctor. Prazer grande. E um feliz 2020, né? Ah, sim, para todos nós, né? Professor, eu estava vendo aqui, o professor já começou o ano aí com muitas postagens nas redes sociais, no Instagram, e eu estava lendo aqui sobre um assunto importantíssimo, onde ele pergunta: você já se questionou sobre os tumores urológicos que podem ser eliminados por meio da cirurgia robótica? E aí eu passo a pergunta para ele. Dá para a gente falar desses tumores para os nossos amigos telespectadores? Sim. Na verdade, todos os tumores abdominais podem ser tratados por via robótica, né? Quando a gente está falando de urologia, a principal indicação é a próstata mesmo, onde a gente faz a prostatectomia radical para a cirurgia do câncer, né? Ou, eventualmente, uma cirurgia onde a gente só tira o miolo da próstata para próstatas muito grandes, onde a gente fazia antigamente uma cirurgia aberta, com incisão, né? Que é a cirurgia para a hiperplasia prostática benigna, que desobstrui o indivíduo para urinar, né? Essa é a principal indicação. Segunda principal indicação são as cirurgias do rim, né? Onde a principal indicação é a cirurgia para o tumor renal, né? Hoje em dia, com os exames de tomografia e ultrassom, os tumores renais são diagnosticados muito pequenos, né? A gente fala pequenas massas renais menores que 4 centímetros. Né? Antigamente, os tumores renais, quando você não fazia tanto exame assim de rotina, eram diagnosticados muito grandes, e você era obrigado a fazer uma cirurgia com incisão grande. Então, hoje em dia, você detecta o indivíduo sem sintomas, o indivíduo vai fazer uma tomografia, uma ressonância magnética por uma causa qualquer, uma dor abdominal, e acaba detectando pequenos tumores renais. Então, é possível se fazer uma cirurgia minimamente invasiva, com pequenas incisões, conservando o rim e retirando somente o tumor. Então, para isso, a cirurgia robótica é muito útil também, principalmente quando o tumor está numa área difícil de retirar, muito delicada, onde tem muitos vasos, onde eventualmente você abre a via urinária e precisa reconstruir isso de uma maneira mais precisa. Então, essa é uma segunda indicação mais importante que tem na urologia, né? Mas você tem outras indicações também. Você pode tirar linfonodos dentro da cavidade abdominal, para os tumores, principalmente os tumores da bexiga, os tumores do testículo. Você pode operar os tumores da suprarrenal, né? Principalmente aqueles sem uma suspeita grave de malignidade ou de invasão local. É uma indicação boa também de fazer a cirurgia minimamente invasiva. Então, essas são as principais indicações. Daí a importância, a gente sempre repete, mas é bom falar, a exaustão da prevenção, de passar no médico pelo menos uma vez por ano, saber como é que está, fazer alguns exames, porque detectando dessa forma, como o senhor disse, tumores ainda muito pequenos, menos de 4 centímetros, essa cirurgia, apesar de exigir uma alta técnica
e equipamentos sofisticados, ela garante uma qualidade depois e garante, inclusive, que esse tumor não venha a crescer, a se tornar em proporções que vai exigir aquela cirurgia mais invasiva e que acaba complicando mais a saúde do paciente, né? Exatamente, né? Tanto para a próstata, né? Se você tem um tumorzinho pequeno, você consegue fazer uma cirurgia conservando melhor a potência e a continência urinária, né? Porque na grande maioria das vezes você cura com a cirurgia. E no rim, você detectando tumores pequenos, normalmente você consegue fazer só a retirada do tumor, preservando uma massa renal significativa que vai reduzir o risco de infarto e derrame a longo prazo. A gente sabe que quando a gente preserva melhor o parênquima renal, a gente tem menos eventos cardiovasculares a longo prazo. Então, quer dizer, você está preservando a qualidade de vida do indivíduo. E passando no médico, você vai fazer exames que, às vezes, como o senhor mesmo disse, o paciente não tem sintoma nenhum. E não tendo sintoma, ele acha que não precisa ir ao médico. Mas é aí que é interessante fazer a descoberta, né? Porque a chance de cura é muito maior e de qualidade, né? Sem dúvida, né? E aí é que a gente bate na tecla de fazer exame de check-up a partir de 40 anos, né? Fazer pelo menos os exames de sangue, urina e ultrassonografia, que é uma triagem bem simples. E a partir daí, então, a gente pediu os exames específicos a partir das suspeitas encontradas. O senhor falou em incontinência urinária, mas esse acho que é um tema para um outro bloco, saúde do homem e também da mulher, porque isso envolve todos os sexos, né? A gente pode combinar de, no próximo programa, falar de incontinência urinária, que tal? Perfeito, pode ser no próximo. Então, tá ótimo. Olha, na semana que vem, você continue nos acompanhando. Esse bloco vai ao ar toda terça-feira, a partir das 21 horas, aqui pela Rede Eco TV, canal 9 da NET ABC, canal 8 da Vivo ABC, também pela Vox TV, pelas redes sociais. Na semana que vem a gente fala sobre incontinência urinária. Eu espero você. Obrigado, professor. Até a próxima. Prazer. Até logo. Bloco Saúde do Homem. Três, dois, um, gravando com o presidente da CISA, Pedro Cia Júnior. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. E hoje eu volto aqui à sede da Associação Comercial e Industrial de Santo André, a CISA, para conversar com o seu presidente, Pedro Cia Júnior, e por dois motivos. Primeiro, porque nós estamos no primeiro programa de 2020, dia 6 de janeiro, e a CISA, durante todo o ano de 2019, promoveu vários eventos espetaculares, a culminar com o espetáculo de Natal, no domingo, no sábado, no Paço Municipal de Santo André. Mas também porque eu li, há poucos dias, no final do ano, a coluna Repórter Empresarial, em que o título era A CISA Otimista para 2020. Presidente Pedro Cia Júnior, obrigado por me conceder a entrevista. E a gente tem razão mesmo para estar bastante otimista? Obrigado, Joaquim, mais uma vez. Obrigado por mais uma possibilidade de entrevista. A entidade está muito otimista, eu também particularmente estou otimista com 2020. Eu acho que a economia vem se fortalecendo, eu acho que, independente um pouco da política, a economia vai ficar mais forte em 2020. Certo. O senhor escrevia exatamente nesse artigo, tinha uma declaração sua, dizendo essa frase, que a economia tem que andar paralelo, não dá para ser totalmente desvinculado da política, mas a economia tem que andar com pernas próprias, e isso a gente já sentiu um pouco em 2019, e tende a melhorar ainda mais nesse 2020, né? Exatamente. A gente, os países mais desenvolvidos existem sempre sobressaltos da política com a economia, mas cada vez que a economia começa a ficar mais forte, mais sólida, a economia, a política influencia menos na economia. Então, ela vai ficando mais sólida, mais forte e ela caminha mais sozinha. Não vai caminhar nunca desassociada da política, porque a política influencia muito as atitudes políticas, todos os governantes atrapalham ou não ajudam a economia. Mas quanto mais separado um pouco, quanto mais independente as duas forem, melhor para o país. Legal. Bom, eu sou obrigado a concordar com essa análise, porque o programa aqui é muito transparente, a gente sempre fala tudo o que acontece. Está indo ao ar dia 6 de janeiro de 2020, mas foi gravado 18 de dezembro,
um pouquinho antes do Natal. Eu até já peço desculpas publicamente que cheguei atrasado aqui, porque eu moro relativamente perto, venho direto de casa, e eu costumo vir de casa até aqui em 10 minutos, não mais do que isso. Hoje eu demorei meia hora para chegar aqui. E peguei um delicioso congestionamento. Aí o pessoal fala, isso aqui está maluco, delicioso congestionamento. Mas delicioso porque a gente sabe que esse congestionamento é de gente que está saindo para fazer compra, porque a gente já está em período de férias escolares, então não tem escola. Gente que está saindo para fazer compra, gente que está saindo para ir para o trabalho, gente que está saindo para confraternizar, gente que está movimentando. Então, a gente tem até que levantar as mãos para os céus e agradecer o congestionamento nesse período que a gente viveu na véspera de Natal. E eu estava até comentando, na segunda-feira, dia 16 de dezembro, eu levei ao ar uma informação que eu obtive com exclusividade no Shopping ABC, que naquele dia eles tinham batido 70 mil cupons trocados na promoção de Natal, que é um número recorde. Movimentado até aquela data quase 19 milhões de reais em vendas, só dos cupons, porque tem gente até que compra e não vai trocar o cupom, mas só de cupons de 19 milhões. Tudo isso só corrobora toda a tua análise, né? Sim, com certeza, deixa claro que a economia está ficando mais forte. Esse ano a gente teve, em outubro, a questão do fundo de garantia, que deu a liberação do governo de uma injeção de dinheiro no mercado, que quem tinha um pouco de dívida usou o fundo de garantia. Normalmente é o que a gente tem todos os anos. A primeira parcela do 13º, ou a pessoa usa para pagar um pouco de dívida e deixa a segunda parcela. Então as compras ficam mais perto do Natal, dia 23, 24, 22. Esse ano, quando teve essa liberação, as pessoas anteciparam um pouco, a gente percebeu pelas consultas na CISA, que anteciparam um pouco o pagamento das dívidas, colocaram o nome em dia e já usaram um pouco da primeira parcela do 13º, antecipando um pouco esse movimento de Natal, pelo menos em 10 dias. Isso para o comércio é ótimo porque dilui as vendas nessas quinzenas antes do Natal. Então, é mais fácil para o comerciante para repor estoque, para troca. Então, a pessoa, quando, mesmo tendo troca antes, ela vai lá e compra mais alguma coisa. Então, lembrei de um parente que não comprei o presente, então vai lá e compra mais alguma coisa. Porque tem mais tempo de fazer essa compra antes do Natal. Isso para o comércio é muito bom, né? Legal. Agora, presidente, falando das promoções feitas pela CISA em 2019, várias delas importantíssimas, mas a que mais me chamou a atenção, talvez por ser mais recente, foi exatamente o espetáculo do Natal, que há 19 anos a entidade promove. Agora, em parceria com a Prefeitura Municipal, promoveu no sábado, no Paço Municipal, um espetáculo maravilhoso, trazendo o grupo internacional, o grupo italiano W, que fez uma apresentação, encantou todo mundo. A gente vendo a apresentação da Orquestra Sinfônica com o Coral de Santo André. Fala um pouco dessa promoção que, na minha modesta opinião, marcou a história, não só da CISA, mas da cidade. Sabe, Joaquim, acho que é um prazer para eu, hoje, como presidente, ter podido participar da primeira ideia, há 19 anos atrás, como diretor da entidade, na época o presidente era o Wilson Ambrosio, de a gente fazer aqui um espetáculo de Natal nas janelas da entidade, e a gente tem um prédio histórico aqui bem no centro de Santo André. E ficou lindíssimo, eu lembro disso até hoje. Na época, lembrava um pouco o que um banco fazia em Curitiba, mas acabou superando até, né? Acabamos superando com as crianças do GEDA, que é uma entidade aqui de Santo André, e aí depois a gente teve a ideia, por também contatos, de chamar a Orquestra Sinfônica da cidade para popularizar também a música de orquestra. Aí quando tem orquestra, tem todo um cuidado com instrumentos, com o maestro, então não tem como mais fazer na frente da entidade, porque tem que parar 2 dias, justamente como você comentou, o trânsito da cidade, aí temos que fazer no Paço. Aí fomos para o Paço Municipal, já com o apoio da Prefeitura, e combinando esse ano com um show do W, que tem vários sucessos, Please Don't Go, todo mundo conhece, e com a Orquestra Sinfônica. Esse ano, infelizmente, o maestro Abel Rocha estava doente, teve uma cirurgia, e a maestrina foi espetacular. O show foi até 10h30 da noite, com quase 7 mil pessoas, foi magnífico, e acho que culminou aí com um espetáculo de Natal do 19º ano magnífico. Eu tenho certeza que o meu amigo Abel Rocha deve ter lamentado muito ter de fazer essa cirurgia, que não estava prevista, né? Eu tive com ele uma semana antes, gravando o espetáculo Quebra-Nozes, que a gente levou ao ar no dia 24 de dezembro. Fantástico, maravilhoso. Ele com o Ballet Quartier Latin, da Marisa Ballarini, aqui de Santo André. E para 2020, então, a gente pode esperar, é o Natal, o 20º ano,
Normalmente, número redondo, o pessoal procura caprichar ainda mais. Já estão pensando no comecinho de 2020, janeiro. Acho que a ideia do Natal já está começando a ser gestada e elaborada, não? Hoje mesmo, foi gravada dia 18, a gente já teve uma reunião pós o espetáculo que a gente sempre faz de análise do que deu certo, do que deu errado. Então, a gente já está pensando no Natal 2020 e esse ano a gente também tem que enaltecer e agradecer a parceria com a Prefeitura. O prefeito Paulo Serra sempre muito solícito com a entidade, uma parceria muito grande com a Secretaria de Assistência Social, com o Marcelo Delcir, com a Ana Carolina, com a primeira-dama, com o Fundo Social de Solidariedade. Esse ano tivemos o Natal Solidário, sábado e domingo, com barraquinhas da FEASA, da Federação das Entidades Assistenciais, que ajuda as entidades a arrecadar dinheiro, porque isso também é importante. Que foi novidade, né, esse Natal Solidário? Novidade do primeiro ano, porque as pessoas, quando chegam também para assistir o espetáculo do Natal da Ziza, não têm o que comer, assim, ficam paradas e depois, então, ao longo do dia, no sábado e no domingo, as pessoas puderam ter alguma coisa para comer e beber. Então, e a questão social, acho que é importante a gente destacar, Joaquim. A gente vive num mundo, ainda mais na época de Natal, importante que as pessoas lembrem do próximo. Então, essa questão do Natal Solidário foi muito importante. A Prefeitura, acho que teve aí um balanço de 20 a 25 mil pessoas que participaram do Natal Solidário. As entidades estão fechando o balanço de arrecadação, mas venderam muito bem. O sábado um pouco menos, que a gente teve aí muito chuvoso. Choveu à tarde, né? Choveu à tarde, mas mesmo assim, acho que é importante a população perceber que, mesmo para as entidades, não foi simplesmente o dinheiro da Prefeitura. Elas montaram as barraquinhas, venderam a alimentação. Isso é muito, eu acho que é valoroso para a entidade poder participar do Natal Solidário com o espetáculo de Natal, encerrando o sábado. Eu acho que foi magnífico e a participação nossa foi muito boa. Legal. E eu tive sorte, porque eu cheguei logo na hora do almoço no sábado, já comi um nhoque e um talharine ali na casa do irmão Manuel, que estava maravilhoso. E olha, R$10 o prato. Você não come isso em lugar nenhum. E eu já estou esperando do ano que vem, porque com certeza vai superar em muito esse aí. E, se Deus quiser, não vai chover como choveu no sábado, no final da tarde e começo da noite, né? Tem massa, pastel, no creme tinha fondue, então quem queria ao longo do dia tinha sobremesa. Muita cerveja boa, né? Cerveja, duas, três marcas de cerveja artesanal, para quem gosta, acho que é refrigerante, suco. Quer dizer, e o que eu pude perceber no sábado à tarde, meio da tarde para a noite, que eu fiquei para ajudar na organização, muita família. Verdade. Um evento realmente familiar. Então, muito jovem, muita família. Foi um evento que acho que a Prefeitura está de parabéns e a CISA na organização. Foi um evento muito bom. Legal. Presidente, vamos trabalhar muito nesse 2020 aí, para que essa economia melhore cada vez mais. Parabéns pelo trabalho até agora e conte com a gente sempre para divulgar essas ações que são importantíssimas para a cidade. Muito obrigado. Reforçando, esse final de ano a gente fez uma campanha institucional de compre no seu bairro, prestigie o seu bairro. Santo André tem tudo que você precisa. Fizemos ao longo do ano uma campanha com o selinho de arrecadação. Então, juntava como as grandes marcas com o selinho e tinha o bicho de pelúcia juntando o selinho. O que a gente talvez vá propor para 2020, alguma campanha que seja um pouco diferente de 2019, vou dar um spoiler aqui, Joaquim, pela primeira maravilha. vez, fugindo um pouco das datas importantes do comércio, como Dia das Mães, Dia dos Pais, para tentar ajudar o comércio nas datas em que ele não vende muito. Então, nessas datas, a gente sabe que são nichos, Dia das Mães vende bem, Dia dos Pais, Dia das Crianças. A gente talvez faça alguma coisa para que seja ao longo do ano, seja perene, para que o comércio venda bastante ao longo do ano todo. Isso é uma coisa que a gente está gestando aqui para que 2020 seja bom o ano todo. Opa, furo de reportagem, é isso que o jornalista gosta, informação quentíssima. Eu nunca tinha pensado nisso, mas que ideia legal, porque é óbvio que nessas datas comemorativas se vende mais, mas e o resto do ano? Então tem que vender o ano todo de uma forma contínua. Olha, eu quero ser o primeiro também, já estou levando ao ar em primeira mão, mas quero também ser o primeiro quando tiver formatado isso aí. A gente vem aqui conversar melhor e contar detalhes. Tenho certeza que todo o comércio e toda a cidade vai agradecer. Foi uma ideia que nós tivemos aqui, discutindo, porque nas datas especiais como o Natal, a promoção que a CISA vai fazer para ajudar o comerciante, o shopping também faz, todas as lojas, e elas vão vender independente da promoção ou não. Mas fora dessas datas, o comerciante precisa de um apoio. A CISA, assim,
a missão para ajudar no desenvolvimento econômico da entidade não trabalha só para o pequeno e médio, mas o pequeno e médio é o que mais precisa da entidade, porque não tem um departamento de marketing maior, não tem um comercial muito grande. Então, nós estamos trabalhando com o nosso departamento de marketing, nosso comercial, justamente para, fora dessas datas, como a gente pode apoiar o comerciante. Que é o que acho que talvez seja um diferencial que a gente vai fazer em 2020. Maravilha. Obrigado pelo furo, presidente. Obrigado pela informação e até uma próxima entrevista. Obrigado, Joaquim, mais uma vez. E fico à disposição e conto sempre com vocês. Tá ótimo. Pedro Cia Júnior, presidente da ACISA, Associação Comercial e Industrial de Santo André, falou com você. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham aí pelas redes sociais, eu hoje estou aqui na FATEG Fadisa, Faculdade de Tecnologia Jardim, Faculdade de Direito Santo André, para conversar com a procuradora da escola, a doutora Karen Braga, que vai nos contar sobre essa destacada instituição de ensino. Primeiro, doutora Karen, muito obrigado por me receber na sua casa. Joaquim, as portas sempre estão abertas para você, para os nossos telespectadores e para o seu programa. Ótimo. Eu vou confessar que eu sou um jornalista que me considero bastante bem informado. Mas eu fiquei impressionado quando eu fui convidado no ano passado para uma atividade da escola. Maravilhosa. Para mim foi uma das melhores atividades já promovidas por uma instituição de ensino aqui do ABC e de fora também. Com a presença do Dr. Dallagnol, com a presença do ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, com a presença de várias autoridades, convidados pela doutora Arleide Braga, por vocês, que fizeram um espetáculo de discussão da situação jurídica e política do Brasil, de uma forma altruísta, de uma forma séria, de uma forma responsável. E eu fiquei encantado com a escola. Eu falei, um dia eu preciso ir lá conhecer melhor. E tenho a oportunidade de estar aqui hoje. Fala um pouquinho da história dessa jovem instituição, porque para uma escola é um período até pequeno, mas que já vem despontando como uma das principais formadoras, não só de advogados, mas de profissionais com curso superior em todo o país. Joaquim, de fato, a FATEG Fadisa ela tem se destacado aqui na região do ABC, não somente pelas grandes personalidades que nós temos trazido nos últimos anos, mas também pelo seu ensino de qualidade. O evento que nós fizemos ano passado, que foi o nosso 7º Congresso de Direito Constitucional, contou com a presença do Dr. Deltan Dallagnol, com o Dr. Luiz Roberto Barroso, que já tinha vindo há 2 anos atrás aqui na nossa instituição, exatamente buscando trazer não só para os nossos alunos, mas para a cidade de Santo André, um conhecimento imparcial, tá? Sempre buscamos desenvolver dentro do nosso aluno um espírito humanístico, tá? Como propagadores da paz, como propagadores de conhecimento. E por isso a nossa instituição, que foi criada em 1998 pela nossa reitora, a professora Arleide Braga, na época nós éramos ainda uma instituição pequena mesmo, com cursos preparatórios para a OAB. Em 2008, nós obtivemos a autorização do Ministério da Educação para a ministração de cursos superiores. E foi aí que nós começamos a nossa história e estamos aqui até hoje. E com certeza formando excelentes profissionais aí para o mercado, não só profissionais preparados para essa prova difícil, que é a prova da OAB, que não é fácil, mas também para atender a população. Agora, vocês também se preocupam em oferecer uma condição de acesso ao aluno e uma condição de mensalidade muito legal. Qual é esse projeto? Nós temos o projeto de democratizar o ensino à educação superior. Dessa forma, democratizando o ensino, o acesso à educação superior, nós reduzimos o valor da nossa mensalidade, mas sem perder a qualidade da educação. Portanto, todos os nossos professores são mestres e doutores, buscando exatamente trazer a teoria para dentro da sala de aula e, conjuntamente, a prática. Outro diferencial da nossa instituição, como você bem mencionou, foi o nosso curso preparatório. Tá? Desde o 1º semestre do curso, nós oferecemos gratuitamente para todos os nossos alunos cursos preparatórios para concursos públicos e para a OAB.
Então, nós não nos preocupamos somente nos últimos anos, como a maioria das instituições fazem. Não, desde o primeiro ano, o nosso aluno gratuitamente já participa de aulas práticas e aulas de estudo com enfoque em concursos públicos e na OAB. Legal. Bom, e num momento como a gente vive no país, né, momento de muito debate, muita discussão, tem gente que não gosta, mas eu acho que para a gente crescer enquanto um país que ainda está em desenvolvimento, a gente precisa ter essa série de debates, discussões num alto nível. A gente tem instituições de ensino que se preocupam com isso. Primeiro, com acesso democrático, com um baixo custo, mas com a qualidade, porque a gente vê muita escola também liberando profissional para o mercado que chega e não sabe fazer uma petição, não sabe escrever alguma coisa. E eu vejo que vocês têm toda uma preocupação em formar essa mão de obra qualificada, preocupado também com o que vai acontecer com o país, né? Exatamente. A nossa instituição tem a preocupação, não somente durante o curso universitário, mas como o profissional formado pela FATED Fadisa vai se desenvolver no mercado profissional. Por isso que, além das aulas regulares, também durante o período de férias, nós fornecemos cursos para os nossos alunos gratuitos também, para desenvolver. Então, nós temos curso de oratória, nós temos curso de direito, nós temos os cursos preparatórios, exatamente para trabalhar o nosso aluno para que ele possa fazer a diferença no mercado de trabalho. E quem quiser ter mais informações, saber, pode acessar o site, como é que é? Isso, o nosso site é www.fateg.edu.br. Vou repetir para você anotar, www.fateg.edu.br. Você pode também entrar em contato pelo telefone, que é o 4436-6489, e falar no nosso departamento comercial. Sempre terá alguém para te atender. Tá ótimo. E olha, nas próximas atividades que tiver aqui, trazendo essas feras aí para proferir palestras, para explicar, eu faço questão de participar, porque o jornalista, eu sempre falo, que eu fiz o meu curso, eu comecei em 1976 a fazer comunicação com habilitação em jornalismo. Eu falo que a matéria principal que eu estudei nos 4 anos chamava Ética e Legislação nos Meios de Comunicação. Era um advogado, lembro dele até hoje, Dr. Ronei, que dava aula para a gente. E aquilo eu aprendi muita coisa. Eu era menino, no primeiro ano de faculdade, tinha 17 anos ainda. Foi ali que eu aprendi a diferença entre mandado e mandato, que eu aprendi que eu não podia chamar alguém de bandido antes dele ser julgado, né? Mesmo que ele tenha sido preso em flagrante roubando, você não pode falar que ele é ladrão, ele é suspeito, enquanto não houver uma... Quer dizer, essas coisas que a gente aprende, e graças a Deus, com 43 anos de profissão, eu me orgulho de raramente... São conhecimentos que a gente usa na prática. Independente da área em que a gente trabalha. Então, eu acho o seguinte, qualquer profissional, e o jornalista principalmente, ele tem que estar antenado, procurando saber o que acontece, as mudanças na área do direito. Então, já vou me inscrever aqui nos próximos cursos, eu quero participar para estar acompanhando, divulgando e sabendo o que acontece. Você está mais do que convidado, Joaquim. É um prazer para nós recebermos você aqui. Na realidade, é uma honra para a nossa instituição tê-lo aqui conosco, permitindo aí que nós possamos apresentar a nossa instituição para os seus telespectadores. E a gente vai mostrar mais da FATEG Fadisa para todo mundo. Obrigado, doutora Karen. Vamos lá. Eu que agradeço. Doutora Karen Braga, procuradora da FATEG Fadisa, conversou com você.